Algo muito comum que tem acontecido ultimamente é as pessoas dizerem: Laura, eu acho que eu tenho transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Eu não consigo me concentrar, eu não consigo parar quieto, eu tenho muita dificuldade de manter o foco. E aí? Será que eu tenho ansiedade, algum transtorno de ansiedade? Ou será que eu tenho TDAH mesmo? É muito importante a gente saber a diferença entre esses dois, porque eles têm várias diferenças. Então, vem comigo que eu vou te mostrar quais são e como fazer para resolver isso. Olá, seja bem-vindo ao Tratando Sua Ansiedade. Eu me chamo Laura Patrick, eu sou psicóloga e sou especialista no tratamento da ansiedade. Eu ajudo você a dominar a sua ansiedade, entendendo melhor como ela funciona e conhecendo ferramentas que te ajudam a dominar a sua ansiedade e levar uma vida que vale a pena ser vivida. A gente já sabe, pelo menos quem me acompanha aqui há mais tempo sabe, que a ansiedade é um sentimento que nos protege dos perigos e ameaças. Todos nós precisamos sentir ansiedade num determinado nível, numa determinada intensidade, em situações em que estejamos ameaçados ou estejamos correndo perigo, porque ela vai nos deixar em alerta para a gente correr e fugir ou para a gente lutar contra esse perigo e essa ameaça. Então, a ansiedade é um sentimento comum. Já o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é um transtorno do neurodesenvolvimento, é um transtorno de aprendizagem, enquanto que os transtornos de ansiedade são transtornos relacionados à ansiedade mesmo, né? A forma com que a ansiedade se apresenta na nossa vida. No TDAH, a gente tem algumas características relacionadas à dificuldade de aprendizagem, porque a pessoa tem dificuldade de focar, tem dificuldade de se concentrar em qualquer atividade que seja. Geralmente, esse transtorno se apresenta, né? Começa a surgir, a dar os primeiros sinais na infância, e muitas vezes acompanha o indivíduo ao longo da sua vida adulta. E ele pode estar dividido em 3 tipos. Pode ser um predomínio do déficit de atenção, um predomínio da hiperatividade ou combinado, tanto com a desatenção e a hiperatividade juntos. Os sintomas dos transtornos de ansiedade e dos transtornos de déficit de atenção e hiperatividade, do TDAH, são muito facilmente confundidos pelos leigos. Então, por isso que é muito comum as pessoas dizerem que tem TDAH, quando na verdade, na maioria das vezes, é um transtorno de ansiedade mesmo. Então, olha só, a principal forma da gente diferenciar os dois transtornos é entender que contexto eles aparecem, que contextos esses sintomas aparecem na vida do indivíduo. Quando nós estamos falando do TDAH, a gente está falando de um transtorno neurobiológico e que tem uma origem genética e que interfere basicamente em capacidade de planejamento, concentração e memória. Já os transtornos de ansiedade são caracterizados pela presença do medo e em diferentes formas. Pode ser em forma de preocupação, pode ser em forma de um medo de algo específico, pode ser no formato de um medo mais generalizado, pode ser no formato de um medo que traz uma crise de pânico, e muitas vezes esses medos vêm sem nenhuma justificativa, sem razões. A pessoa simplesmente sente medo. Também é comum estar junto desse medo a apreensão. A pessoa tem uma dificuldade de não se preocupar em excesso. Então vem essa apreensão, essa tensão, esse estresse muito forte, né? Muito baseado em futuro. Então a ansiedade e o medo, eles são relacionados ao futuro, seja um futuro muito próximo ou um futuro um pouco mais distante. E lá no programa Tratando Sua Ansiedade, que tem o link aqui abaixo para você acessar e conhecer, eu te ensino muito mais sobre como lidar com a sua ansiedade, como lidar com os seus medos. No módulo 4 do programa Tratando Sua Ansiedade, eu ensino uma ferramenta assim, a mais estudada e a que mostra mais evidências de resultado para enfrentamento dos medos. Então, eu te convido a acessar aqui o programa Tratando Sua Ansiedade e conhecer um pouco mais do que se trata e começar agora mesmo a enfrentar esses seus medos. Então, quais as principais diferenças entre o transtorno de ansiedade e o TDAH? As pessoas ansiosas constantemente desviam a sua atenção para situações temidas.
Então, ao invés de elas estarem prestando atenção aqui nesse vídeo, no que eu estou explicando, elas estão observando o ambiente e as coisas que elas estão temendo naquele ambiente. E isso gera, então, uma desatenção, um desvio de foco. Muitas vezes se confunde com a desatenção encontrada no TDAH. E é muito comum a associação entre TDAH e ansiedade. Porque os indivíduos que têm um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade não conseguem realizar muitas atividades justamente porque o seu foco e a sua atenção estão extremamente prejudicados. Mas não há presença de medo em quem tem TDAH, por exemplo. E aí, com o decorrer dessa não realização de diversas atividades, surge no indivíduo com TDAH uma ansiedade muito grande pela não realização, pelo medo de não conseguir realizar, e aí as coisas andam juntas e muitas vezes se confundem. Mas a gente precisa lembrar que o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele está relacionado com aprendizagem, enquanto a ansiedade está relacionada a medo em relação a situações futuras. Outros sintomas que são muito parecidos entre os dois diagnósticos é a hiperatividade e a impulsividade. Nos dois diagnósticos, a gente tem pessoas que são muito impulsivas, que são irritadiças, que são hiperativas, que são desatentas, que são agitadas, mas veja que o contexto de cada um deles é diferente. E aí eu te convido a encaminhar esse vídeo para outras pessoas que você sabe que tenham essas questões ou que tenham essa mesma dúvida que você. Afinal de contas, essas informações elas são importantes de serem compartilhadas para que cada vez mais a gente tenha tratamentos adequados para diagnósticos adequados. Porque, inclusive, você não precisa necessariamente ter um diagnóstico de um transtorno de ansiedade, por exemplo. Você pode apenas ter traços de uma pessoa mais ansiosa, mas não chegar a ter o diagnóstico em si. E para qualquer intensidade da sua ansiedade ou para qualquer transtorno mental, como o TDAH, temos tratamentos adequados que ajudam o indivíduo a ter uma vida extremamente adequada, sem sofrimentos, uma vida funcional, onde a pessoa consegue aprender, onde a pessoa consegue estudar, onde a pessoa consegue ler, mas claro, precisa de um acompanhamento, precisa de muitas vezes um tratamento medicamentoso combinado com a psicoterapia. Então, vale lembrar que o paciente com ansiedade, ele apresenta algumas características como medo, apreensão, preocupação, crises de ansiedade, crises de pânico. O paciente com TDAH não apresenta. A grande questão é essas características, A grande questão é que muitas vezes elas estão juntas. Então, não é só porque você é hiperativo, porque você é agitado, porque você não tem atenção e foco, que você tem um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Você pode ter todas essas características como sintoma da sua ansiedade, pela sua hipervigilância, por você estar constantemente atento aos perigos e ameaças que você entende que existem no ambiente em que você está, e isso não necessariamente tem a ver com um TDAH. Certo? Em qualquer dúvida, o diagnóstico precisa ser feito por um psicólogo ou um psiquiatra. Não faça o autodiagnóstico se você é leigo e mesmo que você seja um profissional da saúde. Busque ajuda de um profissional que vai te escutar, que vai te avaliar de forma adequada e vai encaminhar um tratamento para aquilo que você tem exatamente, não para aquilo que você imagina ter. Então, obrigada por estar aqui comigo hoje. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!